bom? Eu sou a professora Daniela Arboit e vou comentar as questões do simulado de matemática da Brigada Militar. E espero que tenha gostado da seleção de questões que eu preparei. Tá? São questões bem no estilo da prova passada, que a banca foi Fundatec, mais ou menos o que a gente espera então de uma prova de nível médio para a Brigada Militar. Questão 11 do simulado. Em uma pequena cidade do interior, o caminhão que traz mercadorias para o supermercado passa a cada 6 dias, o que traz mercadorias para a farmácia a cada 8 dias e o que traz mercadorias para a padaria a cada 16 dias. Se os 3 caminhões passarem no mesmo dia, após quantos dias passarão nessa cidade juntos novamente? Olha só o que diz o enunciado. Um a cada 6 dias, o outro a cada 8 dias e o outro a cada 16 dias. E quer saber em que momento, quanto tempo leva, quantos dias, para que eles passem juntos novamente. Um passa de 6 em 6 dias. Então, 6, 12, 18, 24. O outro de 8 em 8. 8, mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Mesma coisa com o que passa a cada 16 dias. 16, 32, 48. Então, isto é um problema de mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Vulgo MMC. Tá? Então, isso é importante porque é um tipo de enunciado. Quando a gente tem tempos diferentes e quer saber quando eles se encontram, quando eles coincidem, quando ocorrem juntos novamente, é um problema de mínimo múltiplo comum. 6, 8 e 16. Vamos fazer a decomposição simultânea desses 3 números. Por 2, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, 16 por 2 dá 8. Por 2 de novo. O 3 copia, 2 e 4. 2 de novo, copia o 3, 1 e 2. Por 2 de novo, copia o 3. E finalmente por 3, encerramos a conta do MMC. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 16 é o resultado dessa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 48. Então, leva 48 dias para que coincida a passagem dos 3 nessa cidade. O caminhão que passa no supermercado, na farmácia e o da padaria. Então, 48 dias, portanto, a alternativa correta era letra E. Vou fazer uma observação sobre essa questão, que é o seguinte. Um passa a cada 6 dias. Então, é 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e assim vai, de 6 em 6, certo? O que passa a cada 8 dias, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim vai. O que passa a cada 16 dias, 16, 32, 48 e assim segue. Tá? Se por acaso você pensou nisto, tá ok. Só que se fossem números muito maiores, não seria razoável fazer esse cálculo dessa forma. Mas se você chegou nesse raciocínio e pensou assim, dá para aproveitar e dá para entender que isso é um problema de mínimo múltiplo comum. Porque, observa, eu escrevi os múltiplos de 6 aqui, ó, múltiplos de 6, múltiplos de 8, múltiplos de 16. Qual é o primeiro número que aparece aqui nos 3? Que aparece igualzinho aqui, ó. 48, 48 e 48. Então, isso significa mínimo múltiplo comum. É o primeiro número
que é divisível, que é múltiplo daqueles 3 números ao mesmo tempo, tá? Então, se porventura pensou em escrever os múltiplos, fez esse raciocínio aqui que eu mostrei agora, escrever o conjunto dos múltiplos de cada um e localizar ali o 48, está correto, o raciocínio está certo para mínimo múltiplo comum. Só vai ficar a dica, então, para guardar a ideia de mínimo múltiplo comum para essas questões que fornecem ali a informação de tempos diferentes para saber quando coincide, quando se encontram, quando ocorre juntos novamente, tá? Então, isso é um problema de mínimo múltiplo comum. É um tipo de enunciado que é comum nas provas, ok? Questão 12. Uma turma com 12 operários constrói um poço em 36 horas. 12 operários, 36 horas. Em quanto tempo uma turma com 8 operários vai fazer o mesmo poço? É um problema de regra de 3 simples. A gente tem 12 operários fazendo o poço em 36 horas, 8 operários em quanto tempo farão? Mesmo no caso de ser uma regra de 3 simples, tá? Atenção, mesmo no caso de ser uma regra de 3 simples, não pode sair multiplicando em x direto, tá? Que é um erro bastante comum, não pode acontecer com quem estuda. Montou a regra de 3, a gente tem que avaliar qual é a relação entre as grandezas, como é que elas se comportam. Se diminui o número de funcionários, o que acontece com o número de horas? Aumenta ou diminui? Reduziu o número de operários, então o número de horas aumenta. Ó, menos operários, implica em mais horas de trabalho. Então, essa relação é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, eu preciso inverter uma das razões. 12 está para 8, assim como x está para 36. Agora sim, essa relação é proporcional, tá? Inverter uma das duas. Então, antes de multiplicar em x, inverte uma das razões, qualquer uma das duas. Eu inverti aqui a do x, ó. Botei o 36 para baixo e o x para cima. Agora sim, ó, multiplicando em x, 8 vezes x igual a 12 vezes 36. Poderia multiplicar o 12 com 36, mas a minha dica é não faz isso agora. Não perde tempo multiplicando números que vão gerar números maiores para depois fazer uma divisão. Então, dica importante, não perde tempo multiplicando ainda o 12 com 36, porque o 8 vai passar para a direita dividindo. E daí a gente pode simplificar. Simplificar é dividir o numerador, o de cima, e o denominador, que é o de baixo, pelo mesmo número. Por 2, por 3, por 4, por quanto for possível, tá? Por exemplo, eu posso simplificar 36 por 4 dá 9, 8 por 4 dá 2. Tá? Dividiu 36 por 4 e dividiu 8 por 4. Agora, olha o que sobrou. Vou passar aqui a limpo para ficar melhor de enxergar. Ó. 12 vezes 9 dividido por 2. O 12 eu ainda posso simplificar por 2. Ó. 12 por 2 é 6. 6 vezes 9, 54. Então, leva 54 horas para que 8 operários construam o mesmo poço. 54, então a alternativa correta é D, de dado. Tá? Então, nessa questão aí, 2 dicas importantes. Mesmo numa regra de 3 simples, lembrar sempre de verificar a relação entre as grandezas, se elas são proporcionais ou inversamente proporcionais. Segunda dica importante é no cálculo. Evitar fazer multiplicações de números que vão ser maiores para depois fazer uma divisão. Então, tenta simplificar, que os cálculos se tornam mais simples, mais fáceis, o que demanda menos tempo e diminui também o risco de errar cálculos de continhas básicas durante a prova. Questão 13.
Determine o par ordenado do ponto mínimo de uma função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Ponto mínimo. Então, função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Nesse caso, vou colocar aqui, ó, o a é o coeficiente do x ao quadrado, então o a é 1. O b é o coeficiente do x, que é o 3. E o c é o termo independente, que no caso é o menos 4. Tá? Então, numa função do segundo grau, ela tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, então, o a é 1, o b é 3 e o c é menos 4. Esse a, 1, então, como o a é um número positivo, a gente vai ter uma parábola que é côncava para cima. A gente vai ter uma parábola assim, ó. E daí o vértice é um ponto mínimo. Ok? Então, função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. A concavidade, se a boca é virada para cima ou para baixo, quem determina isso é o sinal do coeficiente do x ao quadrado. Então, como a gente tem ali o a que é 1, é positivo, côncava para cima, o vértice é um ponto de mínimo. Então, ponto de mínimo, a gente vai fazer um cálculo de vértice. Então, função do segundo grau, falou em máximo ou mínimo, o cálculo é vértice. X do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é menos 3 dividido por 2 vezes 1. O x do vértice é menos 3 meios. Nesta questão, isso já era suficiente para identificar a alternativa correta, porque ele quer saber o par ordenado. Par ordenado é encontrar um ponto que tem coordenada x e coordenada y. Então, nas alternativas, eu só tenho uma que começa com menos 3 meios. Ó, esse é o x do vértice. Tá? Mas a gente vai calcular, claro, o y do vértice também. Y do vértice. Eu posso substituir o x do vértice na função. Tá? Eu acho que a maneira melhor de fazer isso, acho que a maneira mais fácil é esta. Da seguinte forma, a função é x ao quadrado mais 3x menos 4. Tá? Essa é a função. Então, agora eu vou colocar, no lugar do x, eu coloco menos 3 meios, que é o x do vértice. Ó. Vou substituir o x do vértice aqui. Então, menos 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Menos 9 meios, menos 4. A gente tem ali uma soma, uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então, a gente precisa encontrar um denominador comum. Aqui, ó, para continuar esse cálculo. O denominador do 4, que é um número inteiro, é 1. Tá? Quando não aparece o denominador, coloca ali 1, porque 4 dividido por 1 é o mesmo 4. 4, então, dividido por 4, é 1 vezes 9 é 9. 4 por 2 é 2 vezes 9, 18. E 4 por 1 é 4 vezes 4, 16. 16, eu escrevi 4. Estava falando 4, escrevi. Então, aqui a gente tem menos 9 menos 16, que é menos 25. Menos 25 quartos. Então, o y do vértice é menos 25 sobre 4. Ó, fechou aqui a alternativa B de bola como correta. Certo?
Vou dar só uma outra opção para calcular o y do vértice. Outra maneira de calcular o y do vértice. Menos delta sobre 4a, onde o delta é o discriminante da fórmula de Bhaskara, o b ao quadrado menos 4ac. Então, aqui a gente tinha o b é 3, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c, que era menos 4. 9 menos, aqui mais 16. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Quis usar a borracha e apaguei o que eu estava fazendo, tá bem? Refazendo. 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é menos 4. Então, fica 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes menos 4, mais 16. O delta é 25. Então, y do vértice é menos delta, portanto, menos 25, dividido por 4a. Como a é 1, fica 4. Então, essa é uma outra fórmula para calcular o y do vértice. Tá? Questão 14. Qual foi a taxa mensal de uma aplicação sob regime de juros simples de um capital de R$3.000 durante 4 bimestres para gerar juros de R$240? Juros simples. Capital de 3.000 durante 4 bimestres, gerando juros de R$240. A gente quer saber qual a taxa. Qual a taxa mensal. Como eu quero encontrar a taxa mensal, é melhor já trabalhar com prazo em meses. Então, a primeira dica é essa. Eu tenho no enunciado um prazo em bimestres, 4 bimestres. Mas é melhor que a gente tenha o prazo em meses, porque eu quero a taxa mensal. Bimestres são 2 meses. Então, 4 bimestres são 8 meses. Farei isso com fórmula, porque eu sei que algumas pessoas preferem. Mas eu vou mostrar isso de 2 maneiras diferentes, tá? Primeiro, um raciocínio que eu gostaria que você tivesse. É uma sugestão de como pensar nessa questão sem depender de fórmula. Entendendo como funciona, entendendo porcentagem. Olha o enunciado. É um capital de 3.000, 8 meses, juros de 240. O que isso significa? R$240 de juros, dividido em 8 meses, dá quanto de juros por mês? 30. R$30 de juros por mês, certo? E agora, olha o capital é 3.000. Quanto por cento de 3.000 para dar 30? Quando a gente desloca a vírgula uma casa para a esquerda, a gente está calculando 10%. Para calcular 1%, é uma parte de 100, é 1 centésimo. A gente desloca a vírgula 2 casas. Então, isso é 1%, olha só. 1% de 3.000 é 30, que são os juros mensais. Significa, então, que a taxa mensal é 1%. Que é o que a questão pede. Qual é a taxa mensal? 1%. E resolvida a questão. Se preferir, juros simples é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Fórmula dos juros. Tá? Para quem prefere fórmula. Outra maneira de resolver. Juros 240. Capital 3.000. Taxa é o que a gente quer descobrir. E o prazo de 8 meses. R$3.000 por 100, a gente consegue simplificar aqui os 2 zeros. Então, fica 240 igual
30 vezes 8, 240, vezes I. Então, a taxa I é 240 dividido por 240, 1% ao mês. Se for usar a fórmula, tá? Para quem prefere usar a fórmula, a dica principal nesse caso é colocar na fórmula aqui, ó, a taxa dividida por 100. Porque a gente já tem essa resposta pronta em porcentagem. Se eu colocasse só ali o I, sem botar o porcento embaixo, se eu colocasse só I na fórmula, eu encontraria a taxa na forma decimal. Não está errado, mas ficaria 0,01 para depois transformar em porcentagem. Tá? Ficaria assim, ó. Juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital 3.000, juros 240. Se eu colocar só o I aqui, olha o que vai acontecer. 3 vezes 8, 24. Então, fica 24.000 vezes I. 240 dividido por 24.000. Consigo simplificar um zero de cima e um de baixo. Eu fico com a taxa, então, 24 por 2.400, que é 0,01. Tá? Isso não está errado, tá tudo bem se você fez assim, só que isso está na forma decimal. Esse mesmo número em porcentagem é 1%, tá? Porque esse número é 1 sobre 100. Então, a taxa em porcentagem, 1%. Então, a dica é, se for usar a fórmula para calcular a taxa, o ideal é colocar na fórmula como eu botei aqui. I sobre 100, ó, como está aqui no slide, ó. Aqui na solução, ó. I sobre 100. Tá? Porque daí a resposta já fica pronta em porcentagem. Nesse caso, não tinha nenhuma pegadinha nas alternativas, não tinha risco de marcar errado, mas é sempre bom tomar o máximo de cuidado. E também facilitar os cálculos, né? Então, resposta aí, alternativa E, 1% ao mês. Questão 15. Considere a figura abaixo. Podemos dizer que a razão entre o perímetro do círculo, do perímetro do triângulo e o do círculo da circunferência é D. Por partes. A gente tem aí um triângulo retângulo em que os catetos medem 3 e 4. Para achar esse outro lado, a gente poderia usar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, pensou em fazer Pitágoras? Ok, é um caminho. Mas antes de usar direto Pitágoras, eu queria dar a seguinte dica. Esse é um triângulo pitagórico, que é um triângulo que tem as medidas dos lados, é um triângulo retângulo, e as medidas dos lados dele são números inteiros. Tá? Então, acontece para o 3, 4, 5 e todos os seus múltiplos, se fosse 6, 8, 10, se fosse 9, 12, 15. Tá? Então, evita o cálculo, dispensa fazer o cálculo de Pitágoras nesse caso. Por que vale a pena saber disto? Porque esse triângulo aparece muito nas questões de provas. Tá? É o famoso triângulo 3, 4, 5. Se eu tenho catetos medindo 3 e 4, como é o caso aqui, ó, catetos 3 e 4, então essa hipotenusa é 5. E eu não preciso fazer mais nada. Tá? Hipotenusa 5, um cateto é 3, outro cateto é 4. Catetos 3 e 4, hipotenusa é 5. Então, num triângulo retângulo, 3, 4, hipotenusa mede 5. Esse é um triângulo pitagórico. Se não lembrar disso, ou não soubesse disso, vai usar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui eu quero saber a hipotenusa. Um cateto vale 3, o outro cateto vale 4. Então, a gente tem 9 mais 16, 25. O x, então, é raiz quadrada de 25, que é 5. Quer dizer, então, que o perímetro do triângulo Perímetro é o contorno, é a soma das medidas dos lados. Então, eu tenho um lado medindo 3, o outro 4,
e o outro 5. Então, é 12. Tá? O perímetro do triângulo é 12. Não tem unidade de medida, então fica assim mesmo. Tá? O perímetro é 12. E a circunferência? Ó, o raio da circunferência mede 1. Comprimento da circunferência, que é o perímetro. Tá? É o contorno da circunferência. Comprimento da circunferência. A fórmula é 2πr. 2 vezes π vezes o raio, que é 1. Então, o comprimento da circunferência é 2π. Perímetro do triângulo, 12. Comprimento da circunferência, 2π. A questão pede a razão entre o perímetro do triângulo, 12, e o do círculo, que é 2π. O que é razão? Razão é divisão. Tá? A palavra razão significa rateio, divisão. Então, é só dividir, ó, 12 dividido por 2π. Dá para simplificar por 2, então é 6 dividido por π. Esta é a resposta correta. A alternativa D é a resposta, tá? 6 sobre π. Questão 16. Um cilindro reto, com altura de 10 centímetros e diâmetro de 8 centímetros, está cheio de líquido. Assinale a alternativa que indica o volume de líquido existente no interior do cilindro. Um cilindro. Meus desenhos hoje estão maravilhosos. Sem desenho. Com desenho. Vamos tentar de novo. Não estou com precisão. Tá? O raio, a questão fala que o diâmetro é 8 centímetros. O diâmetro é o dobro do raio. Tá? Diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 8, quer dizer que o raio é a metade. 4 centímetros. A altura, 10 centímetros. E a gente vai calcular o volume deste cilindro. O volume dos sólidos em geral, atenção, volume dos sólidos em geral é a área da base vezes a altura. Tá? Se a base é um quadrado, calcula a área do quadrado e multiplica pela altura. Se a base é um triângulo, calcula a área do triângulo, multiplica pela altura. Nesse caso do cilindro, a base é uma circunferência. Então, calcula a área da circunferência e multiplica pela altura. Tá? O volume dos sólidos, em geral, é a área da base vezes a altura. Tá? Tirando o cone, a pirâmide, que a gente tem que dividir por 3. O volume. Então, o volume, escreve aqui, ó, área da base vezes a altura. E a base é uma circunferência. Então, essa área da base é a área da circunferência. πr ao quadrado. Então, π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. 4 ao quadrado, 16, vezes 10, 160 π centímetros cúbicos. A alternativa D de Dani é a correta. Tá? 160 π centímetros cúbicos. Outra coisa é a questão das unidades. Quando a gente trabalha com unidades de comprimento, é centímetro, metro, quilômetro, decímetro. As unidades de superfície, de área, são unidades quadradas. Metro quadrado, centímetro quadrado. E no caso de volume, volume são 3 dimensões. Tem a largura, o comprimento e a altura. Então, a gente tem unidades cúbicas. O volume aí, centímetros cúbicos. Tá? Tem que cuidar que isso também é uma possibilidade de ter resposta errada nas alternativas. Como se trata de volume, as unidades devem ser cúbicas.
Questão 17. No lançamento de um dado honesto, a probabilidade de um resultado observado na face superior ser um número primo. Por partes. Lançamento de um dado. Qual é o espaço amostral? Ou seja, quando eu lanço um dado, o que pode sair no dado? Espaço amostral. São os resultados possíveis. Pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Quer dizer que tem 6 resultados possíveis quando a gente lança um dado. O que a questão quer? Saber a probabilidade de um resultado ser um número primo. Então, isso é o evento, é o que nos interessa calcular. Evento. Números primos no dado. Então, quais são os números primos que tem no dado? 1 é primo? Sim? Não. Números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores positivos, exatamente 2. Nem mais do que 2, nem menos. Exatamente 2. Então, o 1 não é primo porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, o 1 não. O 2. O 2 sim. 2 é primo, 3 é primo, o 4. O 4 não é primo, porque dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Ele tem 3 divisores. O 5 é primo e o 6 não é primo. Então, números primos são aqueles divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Números primos no dado, então, 2, 3 e 5. Quer dizer que tem 3 resultados que nos interessam. Então, a probabilidade é o número de resultados que interessam, vou botar aqui casos, número de casos que interessam, pelo número de casos possíveis. Tá? Esse é o raciocínio de probabilidade. Eu tenho 3 resultados que me interessam, num total de 6. 3 em 6 é 1 em 2, ou seja, metade, 50%. Quer dizer, então, que a probabilidade de lançar um dado e o resultado obtido ser um número primo é 50%. Alternativa E. Questão 18. O centésimo termo da sequência numérica 3, 7, 11 e assim vai. Sequência numérica é um conjunto de elementos que segue algum padrão, que tem um padrão para estabelecer quais são os próximos elementos. Dentro da ideia de sequência numérica, a gente tem progressões aritméticas e geométricas, que têm um padrão determinado, por soma ou por multiplicação, e existem sequências numéricas com padrão variados, tá? Com possibilidades diversas aí de estudar qual é o padrão. Nesse caso, a gente tem uma sequência que se comporta da seguinte maneira, ó, 3 mais 4, 7, mais 4, 11. Então, mais 4, mais 4, mais 4, este é o padrão desta sequência. Quer dizer então, que a gente tem uma progressão aritmética. É uma PA. Nessa PA, o primeiro termo vale 3 e a razão vale 4. Então, progressão aritmética é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é obtido somando sempre o mesmo valor. Então, isso é uma progressão aritmética. Eu quero calcular o centésimo termo. Eu quero calcular o A100. Termo geral das progressões aritméticas. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá? Com essa fórmula, eu posso calcular um termo qualquer da sequência aritmética. Presta atenção no seguinte detalhe.
Observa que esse n-1 aqui, ó, n-1, nada mais é do que 1 a menos do que o termo que eu vou calcular. Olha aqui, ó, aqui é n, ó, n, a n, borrei aqui, ó, a n, e aqui é n-1. Significa que, se eu quero calcular o centésimo termo, eu vou fazer A1 mais 99 vezes a razão. Tá? Presta atenção nisso, ó. Esse n-1 é simplesmente 1 a menos do que o termo que eu vou calcular. Se eu quero calcular o termo 8, eu vou somar 7 vezes a razão. Se eu vou calcular o termo 22, eu vou ter que somar 21 vezes a razão, sempre 1 a menos. Como eu quero o termo 100, é o A1 mais 99 vezes a razão. O primeiro termo vale 3, a razão vale 4, então fica 3 mais 396, o centésimo termo será 399, que é a alternativa D. Tá? Então, uma questão de progressão aritmética. Espero que tenha acertado. Depois pode me contar aí nos comentários se está indo bem, se foi uma boa escolha das questões, se teve dificuldades, se tem dúvidas ainda. Questão 19. O valor de 50% ao quadrado. Porcentagem. O símbolo de porcentagem é uma divisão por 100. Então, isso é super importante prestar atenção, porque aquele porcento, aquele símbolo, ele não pode nem sumir, nem desaparecer, nem aparecer de graça. Tá? Não pode aparecer nem desaparecer de graça. 50%. Isto é o mesmo que 50 por 100. 50 por 100, dá para simplificar, é o mesmo que 1/2. Então, quer dizer que 50% ao quadrado é o mesmo que calcular 1/2 ao quadrado. E 1/2 ao quadrado é 1/4. A gente faz o quadrado do 1 e o quadrado do 2. 1/4, 1 dividido por 4 é 0,25, que é 25 sobre 100. Ou seja, 25%. Então, a raiz quadrada de 50% é 25%. Letra E. É um tipo de enunciado, já apareceu em outras bancas, tem aparecido em questões recentes da Fundatec também. Tá? Me refiro à Fundatec porque foi a banca que fez a prova da Brigada em 2017, então a última prova da Brigada foi aplicada pela Fundatec. É um tipo de enunciado, exatamente assim em provas recentes. É difícil? Não, mas é muito fácil de errar. Tá? É só tomar cuidado então que aquele porcento é uma divisão por 100. Ele não pode aparecer nem desaparecer de graça. Outra maneira que parecida com esta seria, ó, 50% é 50 sobre 100, que é o mesmo que 0,5. Daí 50% ao quadrado é fazer 0,5 ao quadrado. Ou seja, 0,5 vezes 0,5. 0,25, que é 25%. Tá? Então, só trabalhar ali com as porcentagens. Repito, era uma questão fácil? Sim. Era muito fácil de errar? Sim. Por isso é tão importante fazer questões, conhecer como a banca pede, trabalhar a maior variedade possível de enunciados, praticar. Tá? Matemática a gente aprende fazendo matemática. Não é decorando, não é lendo, é fazendo. Então é super importante isso
fazer o simulado agora, fazer mais questões, continuar fazendo muitas questões, estudar, aprender, conhecer questões de provas. Questão 20. O número de anagramas distintos que podem ser formados com as letras da palavra brigada. Em várias bancas, isso é um tipo de enunciado frequente, comum, pedir anagramas, anagramas, com uma palavra normalmente relacionada ao concurso. Por exemplo, se o concurso é da Prefeitura de Alvorada, a banca pode colocar a palavra Alvorada. Se o concurso é para a Guarda Municipal, a banca pode colocar, por exemplo, a palavra guarda. Então, no caso, essa questão eu criei aí com a palavra brigada, mas no formato, no modelo de uma questão de prova, que é da Fundatec, da La Salle, da Legale, que são bancas que fazem as provas dos concursos aqui no Rio Grande do Sul com frequência. Normalmente são essas bancas. Tá? Então, isso é um tipo de enunciado bastante comum, muito frequente, e principalmente sendo uma palavra temática, uma palavra relacionada ao concurso. Então, eu escolhi aí a palavra brigada para mostrar isso. Anagramas. O que é anagrama? É qualquer distribuição das letras de uma palavra, sem importar se forma uma palavra com sentido. Por exemplo, se eu botar aqui A, D, G, B, R, I, faltou alguma letra? 2, 4, 6, 7. Estão ali. Isso é um anagrama. B, R, I, A, G, D. Isso é outro anagrama. Tá? Então, trocar a posição das letras da palavra. Isso é um anagrama. Atenção. Se as letras fossem todas diferentes, sublinho C, se as letras fossem diferentes, bastaria fazer o fatorial do número de letras. Se fossem letras todas diferentes. Mas observa, então eu tenho aqui, brigada tem 7 letras. Sete letras. Só que 2 delas são letras A. Quando eu troco um A pelo outro, não muda o anagrama formado. Então, simplesmente trocar um A de lugar com o outro, não vai mudar o anagrama formado. Então, quer dizer que esse caso não me interessa, eu preciso excluir, preciso descontar esses casos que não servem. Então, temos aí um problema de permutação. Com repetição. Tá? Permutação com repetição. Permutação com repetição, a gente calcula assim, ó. Em cima, fatorial do número de elementos. Fatorial do número de elementos. Em geral, são letras, tá? O mais frequente é que sejam letras, mas existem outros problemas de permutação com repetição. Então, o fatorial do número de elementos, no caso, o número de letras, dividido pelo fatorial de cada repetição, de cada letra repetida. Então, neste caso, vai ficar 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Tá? 7 porque a palavra brigada tem 7 letras, 2 porque tem 2 letras A. Então, fica 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 2, vezes 1. Isso é o fatorial. É fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dá para simplificar aqui o 2 com 2. Então, isso é 5.040 dividido por 2. Já dividi, já simplifiquei. Então, 2.520, que é a alternativa C.
certo? 2.520, alternativa C é a resposta, então, da questão 20. Só mais uma dica sobre anagramas para finalizar. Se as letras fossem todas diferentes, daí era só fazer a multiplicação do número de letras. Por exemplo, curso. Número de anagramas da palavra curso. Como o curso tem 5 letras, o número de anagramas é só fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 120. Tá? Então, número de anagramas, se forem todas as letras diferentes, é só multiplicar o fatorial. Fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando tem letras repetidas, que era o caso, a gente tem que fazer um número de elementos fatorial em cima e embaixo o fatorial de cada uma das repetições. Se tivesse uma outra letra repetida ali, tinha que colocar também cada uma das repetições. Por exemplo, banana. Ó. Banana. São 6 letras e tem 2 letras N e 3 letras A. Então, isso é 6 fatorial, porque são 6 letras, dividido por 2 fatorial, que são os 2 N's, e 3 fatorial, que são as 3 letras A. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vou abrir aqui até o 3. Dividido por 2 vezes 3 fatorial. Ó, simplifiquei aqui o 3. Sobrou 6 vezes 5, 30, 120. Por 2, 60. Então, a palavra banana, com as letras da palavra banana, é possível formar 60 anagramas diferentes. Porque trocar um A pelo outro, ou trocar um N pelo outro na palavra banana, não vai mudar o anagrama formado. Então, aqui, permutação simples. E aqui, permutação com repetição. Tá? Então, na palavra brigada, assim como na palavra militar, também seria uma permutação com repetição. Tá? Encerro aqui, então, essa correção do simulado. Espero que tenha ficado clara a explicação das soluções, de como se resolve. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, escreve aqui nos comentários, ou entre em contato comigo pelas redes sociais. Tá certo? Muito obrigada e até uma próxima.